quinta-feira, dia 17 de dezembro, terceira semana do tempo do Advento, nossa preparação para o Natal. Vamos refletir o Evangelho de hoje? Se encontra em Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17, diz assim: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abdias. Abdias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a genealogia de Jesus. E é um tanto de nome diferente para nós, né? Esquisito e, sejamos honestos, alguns bem feinhos. E ouvindo aqui a primeira página, então, de São Mateus, Mateus 1, versículo 1, a gente talvez poderia ficar pensando assim, mas que leitura chata, cansativa, para que isso? Mas vamos lá. Livro da origem de Jesus Cristo. E assim Mateus apresenta Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus nos apresenta Jesus como filho das duas principais figuras do Antigo Testamento, Abraão e Davi. Abraão, pai na fé, Davi, sobre aquele Deus fez a promessa de mandar o Messias, o rei. E aí então começa em Abraão. Abraão gerou Isaque. A origem de Jesus está lá em Abraão, então, pai da fé. Jesus nos vem por causa da fé de Abraão lá atrás. E quando a gente fala genealogia, então, e essa sequência toda de nomes, todos nós também temos uma genealogia, uma árvore genealógica. Tudo isso para nos dizer, meus queridos, que Jesus é a plenitude dos tempos, que Jesus é o momento mais maduro, vamos dizer assim, da bondade, da misericórdia de Deus, dos propósitos de Deus para a terra. E que Deus age no mundo através do ser humano, apesar do ser humano, no ser humano, e nunca sem o ser humano. É assim que Deus age no mundo. E aí, se nós fôssemos estudar toda essa genealogia, nós íamos ver coisas muito interessantes aqui. Nessa lista enorme de nomes, nós temos homens de fé, homens pecadores. Aparecem aqui 4 mulheres que tiveram histórias um tanto quanto complicadas, não é? As mulheres aqui, já é meio raro aparecer mulher na genealogia, porque o judeu é muito vinculado ao homem. Mas nós temos, por exemplo, Tamar, que se disfarçou de prostituta. Nós temos Raabe, que foi prostituta. Não é isso? E então nós vemos que na genealogia de Jesus existem pessoas muito imperfeitas. Para dizer que na nossa vida também, quando a gente olha para trás, dependendo de quem a gente é filho, neto, bisneto, quanta tragédia já pode ter acontecido nas nossas vidas. Mas nem por isso quer dizer que a salvação não possa acontecer na nossa vida. E que toda a nossa genealogia, assim como a genealogia de Jesus, é uma mistura de fé e pecado, de boa vontade e imperfeição, mas para que se cumpram as promessas de Cristo e as promessas de Deus na nossa vida. E aí no finalzinho do Evangelho diz assim então: assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14,
E do exílio da Babilônia até Cristo, 14, o que nos daria 42, né? Mas se a gente olhar bem, quando diz aqui do exílio da Babilônia até Cristo, não deu 14 gerações, deu 13. O 14º nome é Maria Santíssima. Um modo muito sutil de São Mateus dizer que não haveria Cristo sem Maria, não haveria Jesus sem Nossa Senhora. Por isso, irmãos e irmãs, consagremos hoje ao Senhor toda a nossa árvore genealógica, toda a nossa história. Consagremos ao Senhor tudo aquilo que a gente carrega, às vezes, das nossas famílias, da nossa cultura, do nosso jeitão de ser, não é? Para que Cristo nasça nesse Natal nas nossas vidas, independente de quem sejamos filhos. Mas hoje também, louvemos, vamos agradecer a Deus por todos aqueles que vieram antes de nós, que são a nossa árvore genealógica na fé, os santos, os cristãos desses 20 séculos, mas também aqueles que vieram antes de nós, nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó. Bendito seja Deus que usa do ser humano e que não age no mundo sem o ser humano. Deus abençoe você. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.